Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira, e hoje com muita matéria para analisar no Médio Oriente, um cessar-fogo de 2 semanas entre Israel, Irão, os Estados Unidos, mas que começa a parecer estar em risco, por um lado com o Estreito de Hormuz ainda por reabrir, por outro com uma ofensiva israelita no Líbano que ainda não terminou. Pelo meio também, novamente, muitas críticas de Donald Trump à NATO, e nem uma meia-culpa da Aliança Atlântica parece fazer o presidente dos Estados Unidos baixar o tom. Por isso, hoje contamos com a leitura do embaixador João Valde de Almeida, recentemente reformado dos deveres diplomáticos que exerceu durante várias décadas como representante da União Europeia, nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, também no Reino Unido. Foi igualmente chefe de gabinete de Durão Barroso no primeiro mandato como presidente da Comissão Europeia. Lançou recentemente o livro O Divórcio das Nações, onde explora a sua visão como diplomata, nomeadamente ao longo dos últimos anos, com a mudança da ordem mundial. Junta-se a nós à distância, vai ser uma análise complementada, como habitual, pelo nosso comentador residente, Manuel Poixes Torres. Olá aos dois, olá. Sejam bem-vindos. Manuel. Olá, boa tarde. Muito boa tarde, um cumprimento muito especial ao Sr. Embaixador João Valde de Almeida, um privilégio tê-lo connosco hoje para análise na escala global. Prazer é meu. Vamos começar precisamente pela atualidade. A fotografia entre os Estados Unidos e o Irão mostrava, pelo menos na terça-feira à noite, um acordo de cessar-fogo, mas bastou começar a fazer zoom out, a desaproximar-nos, para vermos alguma discórdia sobre os detalhes, nomeadamente sobre ataques ao Líbano por forças israelitas. Não têm parado desde quarta-feira de manhã, há já mais de 250 mortos. Senhor Embaixador, podem colocar em risco o cessar-fogo ou é o início de um conflito mais forte entre Irão e Israel e com os Estados Unidos num plano mais distante? Se olharmos para a história deste conflito, da história recente deste conflito, designadamente desde o verão, mas sobretudo nas últimas semanas, não podemos ter nenhuma garantia sobre a previsibilidade do que está a acontecer e do que poderá acontecer. Portanto, temos que estar preparados para todas as eventualidades, porque se há uma coisa que caracteriza este conflito é a sua total falta de preparação, por um lado, do lado dos Estados Unidos, a total falta de objetivos claros, mais uma vez da parte dos Estados Unidos, menos da parte de Israel, e obviamente uma situação iraniana de algum desespero em que assim, o objetivo fundamental é salvar o que se puder salvar. Portanto, neste contexto, qualquer previsão é muito falível. Agora, eu não tinha dúvidas nenhumas de que este cessar-fogo não seria sustentável imediatamente, parecia-me demasiado frágil, demasiado volátil, como aliás todo o percurso deste conflito, e portanto temos que estar preparados para todas as eventualidades. Incluindo para um cancelamento da primeira ronda de negociações no sábado no Paquistão? Eu não excluo nada, acho que isto vai ser um percurso do combatente até chegarmos a uma situação mais estável. Temos que estar preparados para isso. O problema é que, obviamente, isto não afeta só os Estados Unidos, não afeta só Israel, não afeta só o Irão, afeta-nos a todos nós, do ponto de vista geoeconómico, também geopolítico, e, portanto, interessa-nos a todos, daí que seja importante discutirmos estes assuntos, e é por isso com muito prazer que estou na vossa emissão hoje. Sobre o Estreito de Hormuz, o Irão disse nas últimas horas que só deixará passar 15 navios por dia. Foi uma informação avançada à agência russa de notícias, a TASS. Se o Estreito de facto continuar fechado ou com uma circulação tão reduzida, isto pode pressionar Donald Trump para regressar ao conflito, ou não interessa de todo aos Estados Unidos voltar a colocar o pé nesta guerra? Como portugueses, temos plena consciência da importância de tudo o que são estreitos, de tudo o que são canais, de tudo o que são pontos onde convergem interesses variados. E o Estreito de Hormuz é talvez o mais importante de todos à escala mundial. Eu só me surpreendo que ainda não tenha sido anteriormente objeto deste tipo de tractações, porque de facto a capacidade, digamos, de leverage, de bargaining, para usar as expressões inglesas, que o Irão tem no Estreito de Hormuz é imensa. Portanto, eu acho que, aliás, no futuro, o Estreito de Hormuz não voltará a ser o que era. Parece-me que terá que haver uma solução qualquer que seja, digamos, partilhada pelo Irão, talvez para alguns países do Golfo, e talvez não só. Portanto, temos que estar preparados para uma situação desse género. Agora,
eu espero que do lado americano não haja a tentação de regressar ao status quo ante em termos do conflito bélico. Não parece que o Presidente o Presidente Trump, tenha interesse nisso na vésperas das eleições intercalares, mas, mais uma vez, se há uma coisa aprendemos com o Sr. Trump no primeiro e no segundo mandato, e eu estive nos Estados Unidos durante o primeiro mandato, é que nada é previsível. Este segundo mandato ainda é menos previsível do que o anterior. Portanto, eu diria que estamos numa fase, esperamos que seja numa fase de construção de um cessar-fogo e depois de alguma paz, mas parece-me que as próximas semanas ainda vão ser muito imprevisíveis. Manuel Pois Torres, as críticas que já vieram por parte da ONU, também da União Europeia, sobre estes ataques no Líbano nas últimas horas e também do respectivo impacto humanitário, vão fazer pressão suficiente para os Estados Unidos não intensificarem de novo a ofensiva contra o Irão, ou Trump não vai dar ouvidos? Acima de tudo, fazer das palavras do Sr. Embaixador eco, porque a verdade é que Donald Trump tentará estabilizar, em prol do seu interesse, tentará estabilizar aquilo que é um conflito imprevisível, com consequências e custos altíssimos. Custos ou económicos para os mercados internacionais, mas custos políticos diretos sobre aquilo que será o resultado das intercalares. Mas se é expectável que Trump queira estabilizar a região para maximizar os resultados das intercalares, não seria uma surpresa total pensar que em 2027, depois das intercalares, todo este teatro volta outra vez à ebulição de que assistimos nos últimos 4 ou 6 semanas. Como também em junho do ano passado, supostamente com a Operação Martelo da Meia-Noite, o problema ficava resolvido e agora voltamos a ver uma nova ofensiva no Irão. O problema não ficou resolvido, dificilmente ficaria. O Estado do Irão não é Cuba, não é a Venezuela, não é o Vietnã, não tem nada a ver com a descentralização de poderes dos talibã no Afeganistão. É um verdadeiro poder convencional, um player, um poder regional em ascensão tremenda naquela região do mundo. E os Estados Unidos aqui, penso que o Pentágono fez o cálculo matemático correto sobre o equilíbrio de forças e o orbate e a ordem de batalha necessária para esmagar militarmente o Irão, não fizeram, de um ponto de vista político, o cálculo correto face às consequências que o impasse militar poderia ter caso esta guerra se perpetuasse. E é por isso mesmo e pela falta de resultados imediatos que nós não encontramos e que o Pentágono não conseguiu garantir, que Donald Trump agora tira a ficha, ou seja, retira a expressão militar e tenta normalizar uma solução militar que não teve os resultados que desejariam e evidenciados pelas movimentações no terreno. Esta narrativa de vitória de Donald Trump, que aconteceu em certa parte, até na rede social Truth, logo na noite do cessar-fogo, a dizer que todos os objetivos estavam cumpridos, isto cola com o eleitorado MAGA, ou de facto até a tentativa de alguns republicanos tentarem destituir Donald Trump é razão para preocupação agora na Casa Branca? Cola com o eleitorado MAGA, porque o eleitorado MAGA é um eleitorado muito particular e a perda nas últimas polls nos estados vermelhos, nos estados republicanos, houve uma perda de quase 25% em função daquilo que era o início de uma guerra prolongada, sem um fim definido, sem um fim claro, em função daquilo que seria a proposta política de Donald Trump e a falta de previsibilidade dessas manobras aeronavais. A partir do momento que Donald Trump diz todos os objetivos políticos e militares foram atingidos, a mudança de regime ocorreu, agora encontramos aqui atores racionais, isto é, uma narrativa, isto é, uma gramática política de Trump. Mas quem bebia no passado e quem bebia as palavras de Trump no passado e quem votou no seu primeiro mandato e agora no seu segundo, provavelmente, vendo aquilo que está acontecendo no terreno, vai acreditar plenamente de que o esforço militar dos Estados Unidos e de Donald Trump teve resultados materiais. Portanto, as críticas daqueles republicanos, na sua perspectiva, não são razão de preocupação para Trump. O problema aqui são os indefinidos, dos swing states.
Esses é que vão determinar aquilo que poderão ser as variações de voto nas intercalares. E isso é que tem que preocupar Donald Trump. E daí a necessidade de ele fazer uma colagem da normalização política ou militar naquele território. Depois das intercalares, a conversa é outra. Embaixador Valde de Almeida, também alinha-se nesta visão de Manuel Poeixo Torres, nomeadamente sobre estas tentativas de alguns republicanos tentarem destituir Donald Trump? São manobras QB preocupantes e não muito preocupantes? Tudo é relativo. Eu acho que, obviamente, que o Presidente Trump está a perder algum eleitorado republicano, moderado, centrista, que talvez já não estivesse muito convencido pelo Sr. Trump e agora ainda menos. Não parece que, por enquanto, esteja a perder o essencial da sua base MAGA. Eu chamava, no entanto, a atenção também da minha própria experiência nos Estados Unidos, que as intercalares, sobretudo, ganham-se no terreno económico. E é o que os americanos sentem na bolsa, no supermercado, no posto de gasolina, que determina em larga medida a sua reação, porque eles sabem que não é uma eleição definitiva, no sentido decisiva, no sentido de escolher um novo presidente, mas é um sinal que eles querem dar ao poder político, ao governo, a Washington. E se a gasolina continuar próxima dos $5 o galão, isto não são boas notícias para os republicanos. Daí a obsessão quase em restabelecer a normalidade no Estreito de Hormuz, o que aliás nos ajuda a nós também, portanto aí temos uma aliança objetiva com o Sr. Trump. O objetivo, sobretudo, é acabar com a situação em Hormuz para desescalar, digamos, os efeitos económicos, porque ele sabe que são esses que são mais importantes. Em relação ao conflito propriamente dito, o que importa à opinião pública mediana americana sobretudo, antes do mais, saber se há perdas ou não de pessoas, de soldados americanos. Daí aquela operação de resgate do piloto foi absolutamente fundamental para a narrativa de Trump. Portanto, se houver perdas mais daquelas que já houve, isso será importante. De resto, o eleitor médio não se faz grandes elucubrações sobre a geopolítica ou a geoestratégia. E nesse sentido... E nesse sentido é vulnerável à narrativa do Sr. Trump, que é um grande comunicador, e à divisão atual do campo democrata, que infelizmente não consegue capitalizar suficientemente esta situação. E nesse sentido, por ser vulnerável depois das intercalares, pode haver uma nova intervenção no Irão, quando internamente o terreno já for mais favorável a Donald Trump? Depois das intercalares começa a eleição presidencial, no dia a seguir, imediatamente, se é que não começou já. Portanto, as lógicas aí são diferentes, aí convém perceber qual é a estratégia do vice-presidente J.D. Vance, qual é a estratégia de Marco Rubio, se há do lado democrata algum início de uma convergência em redor de um candidato credível. Há uma série de outros fatores que se vão juntar aí. Agora, obviamente, depois das intercalares, podemos ter um congresso diferente, não é? Podemos ter uma Câmara de Representantes com maioria democrata, que vai certamente tornar a vida do Sr. Trump bastante mais difícil, mas, por outro lado, dá ao Sr. Trump a possibilidade do confronto político, que é o que ele mais gosta, no fundo, ter uma guerra com os democratas na Câmara de Representantes. Para ele até pode ser uma coisa positiva. Portanto, muito difícil de ver o que é que vai acontecer. Eu só queria acrescentar aqui uma outra dimensão que me parece fundamental para a análise de tudo isto, que é Israel. Não é? Enfim, não nos esqueçamos que Israel está largamente por trás da decisão do Sr. Trump de atacar agora o Irão, que Israel não vai parar a sua intervenção no Líbano, não tenho dúvidas sobre isso, e que tem objetivos no Irão que vão para além da simples estabilização do Estreito de Hormuz. Não é? Portanto, esse dado, o fator Netanyahu, é um fator que não podemos menosprezar neste contexto. Manuel Poeixo Torres, retribuo a pergunta que fiz ao início. Os últimos dias mostram-nos que podemos estar ainda com um conflito muito longo entre Israel e o Irão e com os Estados Unidos um pouco mais recuados. A guerra entre Israel e o Irão vai durar enquanto existir um eterna, governo, como muitas vezes aqui tem dito. Vai durar enquanto existir um regime teocrático de expressão totalitarista que quer e ambiciona publicamente, e expressa publicamente, destruir o Estado de Israel. Portanto, enquanto existir esta ameaça à existência de Israel e ela for compreendida nesta escala pela capital, Jerusalém, então as coisas serão sempre antagónicas, não haverá paz.
quem é que vai monitorizar os grupos de pressão patrocinados pelo Irão? Quem é o organismo internacional que expressa e monitoriza e amplifica os efeitos nefastos destes patrocínios? Vão ser os Estados Unidos? Vai continuar a ser Israel em causa própria? Era preciso aqui uma terceira parte que verdadeiramente tivesse força capital para impor algumas regras e tentar travar o escalar da violência. Que não serão as Nações Unidas. Não são as Nações Unidas, neste momento, porque as Nações Unidas foram infectadas por um vírus político-diplomático que tudo congelou. E, infelizmente, neste momento, por via desse congelamento das relações na sede das Nações Unidas, os Estados com poder encontraram outros mecanismos, outros fóruns de rápido poder de decisão para conseguir contornar aquilo que é o impasse do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que necessita de reforma urgente, mas para a qual toda a gente fala, mas ninguém consegue resolver. Problema, nem o próprio Vaticano, que muitas vezes, através agora do Papa Leão, tenta impor alguma prudência e temperança sobre as palavras de todos os envolvidos, nem ele está imune, nem o Santo Padre está imune àquilo que são as críticas ferozes que já recebeu em janeiro por parte do Undersecretary da Defesa, o Sr. Colby, que sabemos agora que em janeiro ameaçou inclusivamente o Vaticano de estar a alinhar com os adversários dos Estados Unidos. Portanto, isto é preocupante, isto tem que ser preocupante. Não há nenhuma solução para atenuar as tensões naquela zona do globo? A solução, dois problemas. O problema, primeiro, do Estreito de Hormuz, que é, sem dúvida nenhuma, a arma nuclear geoeconómica que o Irão tem ao seu dispor. Ficando debaixo da alçada do Irão ou de Omã, iria servir mais tarde ou mais cedo como um mecanismo para destruir aquilo que são as relações entre Estados e para colocar os mercados do mundo debaixo do seu polegar e dos seus interesses. E, portanto, uma solução militar simples, pura, dura, militar, não é suficiente para reabrir o Estreito de Hormuz. E isso levaria à segunda problemática, a manutenção de um regime teocrático totalitário não moderado e a tentativa de negociar com esse mesmo Estado. Isso não é possível. A abertura do Estreito de Hormuz deve ser feita pela via diplomática, com monitorizações e com capacidade de coerção militar, sempre, porque não há outra forma de dialogar com o Estado, com este regime iraniano, ou, por outra via, a necessidade de alteração de regime, custo o que custar. Mas este custo o que custar não é viável para os Estados Unidos da América, não é viável para uma missão multinacional, porque o Irão é uma grande expressão militar e combate de forma convencional e tem uma vasta rede de contactos que combatem de forma assimétrica aquilo que são as posições dos aliados americanos. Era necessário, para se remover este regime, era necessário, sem dúvida nenhuma, que os americanos, só para concluir, que os americanos conseguissem oferecer condições operacionais ótimas no interior do Irão, para que a população, que é o centro de gravidade de todo este regime, conseguisse fazer eles próprios essa alteração de regime. Mas se tal não aconteceu, é porque a probabilidade que foi oferecida nos relatórios de inteligência por parte da Mossad e da CIA aos seus respectivos governos não eram tão precisos quanto gostariam que fossem, ou não eram tão precisos quando foram vendidos às lideranças políticas. E isto tem que tem que fazer acordar aqueles que não queriam ver a realidade. Se tal não aconteceu, é porque as condições ótimas não estavam reunidas. Se as condições ótimas não estavam reunidas, é porque o assessment ou a avaliação de inteligência não foi precisa. E isto é uma falha gravíssima no século XXI, quando já toda a gente sabe que o segredo da guerra é ter as informações atualizadas. Senhor Embaixador, vamos até focar aqui num ponto trazido pelo Manuel Pois Torres sobre as Nações Unidas, olhando também para a sua experiência. Nos 10 pontos enviados pelo Irão, exige-se uma declaração do Conselho de Segurança da ONU para um acordo vinculativo. Parece-lhe provável que as Nações Unidas consigam ter este papel? O Conselho de Segurança está paralisado, e está paralisado sobretudo porque alguns dos seus membros permanentes, dos chamados P5, são ativos violadores da Carta das Nações Unidas. Portanto, e aí a fraqueza da posição do secretário-geral, por exemplo, que muitos criticam, mas que obviamente o poder do secretário-geral deriva diretamente da Carta,
mas ainda mais diretamente do Conselho de Segurança. E, portanto, quando o Conselho de Segurança está não só dividido, mas dividido por via da atuação dos seus membros permanentes, ou alguns deles, a situação, nada se pode esperar do Conselho de Segurança que seja efetivamente relevante na gestão deste conflito. Eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, esta operação americana foi até agora bem sucedida do ponto de vista estritamente militar, não foi acompanhada de qualquer aproximação ou programação estratégica a curto e médio prazo. E eu acho que os historiadores no futuro vão reter isto como um exemplo de como não se deve fazer uma operação deste tipo. Porque, se vir bem, nem foi planeado o day before, nem o day zero, nem o day after, nem o day after plus, como estamos a ver atualmente. Portanto, isto é o reflexo de como é que os Estados Unidos estão a ser geridos neste momento, infelizmente, e, portanto, nós temos que incorporar isso na nossa análise. Segundo aspecto, se eu tivesse alguma responsabilidade na cena europeia, como já não tenho, o que eu aconselharia é que a Europa se concentrasse exatamente em contribuir para resolver, para estabilizar a situação no Estreito de Hormuz. E mais, eu faria também... Mas vê essa capacidade na União Europeia? Eu vejo que, pelo menos, ser ouvida sequer pelas partes interessadas? Sim, acho que sim. Toda a gente, neste momento, da China aos Estados Unidos, quer resolver a situação do Estreito de Hormuz do ponto de vista do seu impacto económico, geoeconómico e por aí fora. E eu acho que a Europa aqui que reagiu bem às provocações do Sr. Trump, acho eu, como aliás acho que o governo português reagiu bem também na gestão deste conflito no que toca à base das leis. A Europa que reagiu bem tem agora uma oportunidade e uma responsabilidade, e aliás um interesse próprio, de contribuir para estabilizar a situação no Estreito de Hormuz. E se o puder fazer, deixe-me só acrescentar, claro, em cooperação com países que ainda têm mais interesse nessa estabilização, se quiser, como os países asiáticos, e designadamente a China. Eu acho que isto é uma grande oportunidade para a China, se quer ser um ator mundial responsável, e se quer até defender os seus próprios interesses, do ponto de vista do abastecimento de petróleo e não só. A China tem aqui uma grande oportunidade de saber estar à mesa principal, se quiser. Mas a União Europeia de auto-propor-se para entrar nas negociações, para mediar? Eu não sei se trata de autoproposição, acho que tem sobretudo mais a ver com propostas que a Europa possa fazer, e se estou bem informado, há contactos nesse sentido, discretos, porque é preciso não esquecer, para um programa como o vosso, que a diplomacia é como um iceberg, só se vê uma pequena parte do que se está a passar. E, portanto, eu espero, como digo, não tenho nenhuma responsabilidade atual, mas espero que aqueles que têm a responsabilidade na Europa estejam ativamente a procurar ter um papel de estabilização na zona, e designadamente em relação ao Estreito de Hormuz, que é agora o ponto certo. Agora, a Europa não vai resolver o problema do conflito entre a América e o Irão, sejamos claros. A Europa pode influenciar a posição de Israel de alguma maneira, do ponto de vista, digamos, da ponderação da sua atuação neste momento, e pode ter um papel, e aliás temos a alta representante, acho que hoje ainda nos países do Golfo, o Sr. Keir Starmer também está na região. Eu não me admiraria que outros líderes europeus fossem para a região nos próximos dias, porque acho que há aqui uma oportunidade europeia de pesar na resolução, sobretudo a questão do Estreito de Hormuz. Manuel Pois Torres, a Europa tem esta obrigação, tendo sido uma das zonas mais afetadas pelo fecho do Estreito de Hormuz, é uma obrigação até para com os cidadãos e para reforçar até a credibilidade do projeto europeu, conseguir ser uma parte importante agora. Alexandre, nós não podemos ignorar que se os Estados europeus querem manter a sua condição de grande poder económico, regional e global, com ambições globais, têm que garantidamente ter uma posição de força em todos os domínios de interação geopolítica, e garantidamente que não se podem afastar daquilo que é um dos maiores momentos de tensão geopolítica e geoestratégica da nossa atualidade. A posição política e ideológica, muitas vezes conduzidas por um ideário ideológico em vários países da Europa, acabaram por alimentar
forças de separação entre as duas margens do Atlântico, que agora têm efeitos diretos sobre a posição dos Estados Unidos face à NATO. Portanto, com certeza que para defender os interesses dos Estados europeus, se a União faz a força, garantidamente que a Europa tem que ter uma posição de força sobre aquilo que está a acontecer no Golfo. Não darem um passo em frente por vias daquilo que foi a não partilha de informações estratégicas ou de sincronização de esforços e de transparência entre as ambições dos Estados Unidos da América com aquilo que iriam fazer no Golfo, e os Estados europeus aqui ficarem à margem dessa programação, não deveria afetar necessariamente a relação nem a posição dos Estados europeus. Mas os Estados europeus decidiram tomar uma posição de força face à não comunicação desta operação por parte dos Estados Unidos da América, quando na verdade essa posição de força deveria ser de apoio àquilo que são os interesses europeus, independentemente do aliado americano ter comunicado ou não. Mas perante essa postura, Donald Trump agora pode fechar os ouvidos à Europa? Donald Trump já o está a fazer. Aliás, estava à espera de uma qualquer oportunidade para o poder fazer. Esta é uma velha guerra que Donald Trump tem com as velhas democracias europeias e que vai continuar a fazê-lo até partir a corda. Espero que isso não aconteça e tenho a certeza que no seio da NATO existem pessoas com temperança suficiente para conseguir contornar estes novos desafios políticos e diplomáticos. Mas quando falamos destas matérias, nós temos sempre que pensar do ponto de vista estratégico. E Mark Rutte, secretário-geral da NATO, tem normalmente tido uma posição estratégica em função daquilo que é uma tempestade em forma humana que Donald Trump impõe sobre todos os outros atores. E falando de estratégia, eu queria recuperar estas palavras do Sr. Embaixador a propósito da operação. A operação militar que correu bem do ponto de vista tático-operacional. Concordo, plenamente. Concordo que a operação correu até bem demais. É estranho só ter havido a queda deste F-15 no Irão, porque com tantos sorties, ou seja, com tantas saídas de aeronaves, com tantas capacidades envolvidas, a probabilidade de acidentes ou de destruição por fogo inimigo é alta, historicamente é sempre muito alta. Agora, eu conheço os planeadores, conheço alguns e tive o privilégio de trabalhar com alguns planeadores do Pentágono, de operações. E quando se faz a preparação de um planeamento militar, são distinguidos os objetivos operacionais que ajudam a conquistar objetivos estratégicos, que ajudam a atingir os objetivos políticos. E esta linha, este mapa, é feito por todos os planeadores. Portanto, havia, com certeza, e a história provavelmente assim o refletirá, conhecimento daquilo que era a longo termo, a longo prazo, o objetivo estratégico da missão. Mas a grande dificuldade aqui é que Donald Trump intrometeu-se no próprio plano militar, acabando por quebrar grande parte daquilo que seria o potencial de sucesso estratégico da operação. O que é que eu quero dizer com isto de forma muito clara? Donald Trump provavelmente saiu daquilo que é a sua base, as suas baias políticas, e fez quebrar sem conhecimento, ou pior ainda, com conhecimento dos seus resultados, uma operação militar em curso. Liderar uma operação militar com um ator político como Donald Trump é extraordinariamente difícil, e embora tudo do ponto de vista da arte operacional tenha sido bem executado, por via daquilo que é a implementação das ações políticas numa operação militar, a estratégia será sempre colocada em causa. Senhor Embaixador, pegando também aqui no que o Manuel Poeixo Torres já falou sobre a NATO e também sobre as últimas declarações de Donald Trump sobre a Aliança Atlântica, que disse que os aliados falharam no teste, que continua a ponderar sair da NATO. Depois Mark Rutte encontrou-se com Trump, disse que de alguma forma entende a sua frustração. Que análise faz, de um lado da atitude de Mark Rutte e por outro se já é impossível controlar esta fúria de Donald Trump contra a NATO, mesmo quando a Aliança Atlântica faz uma espécie de um meia-culpa? Eu quando disse há pouco que achava que a Europa tinha reagido da forma correta às provocações do Sr. Trump, queria-me referir digamos, a uma posição mediana da Europa, porque houve países que saíram dessa mediania, designadamente a Espanha. A posição mediana da Europa, no fundo, foi mais adulta e mais serena, e com uma visão de mais médio e longo prazo do que o estrito curto prazo. Porque, obviamente, que as posições tomadas pelo Sr. Trump são inaceitáveis em relação à NATO,
Se ele sabe o que é a NATO, sabe que é uma aliança defensiva, uma aliança limitada ao espaço do Atlântico Norte, que nenhum Estado-membro da NATO foi atacado, nem sequer os Estados Unidos. Portanto, tudo isso pesa na análise da circunstância. E dizer, como disse o Sr. Trump, que os Estados da NATO não cumpriram as suas obrigações é manifestamente falso e pode constituir uma provocação política, e eu achei bem que os europeus não tenham reagido excessivamente a essa preocupação. Como também acho que os europeus devem saber, como todos sabemos, que o Sr. Trump é, por natureza, provisório, temporário, e que há mais Estados Unidos para além do Sr. Trump. E quem viveu muitos anos na América, quem acompanhou, e no meu livro conto algumas histórias desse tempo, o primeiro quartel deste século, um país que elege sucessivamente George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden e depois outra vez Donald Trump. É um país que está à procura também, como nós, do nosso caminho, do nosso futuro, e que a Europa não é os Estados Unidos não é uma realidade completamente solidificada no cimento ou no mármore. Obviamente que há tendências que não vão voltar, que não vão se reverter, que os Estados Unidos não vão ser como eram aqui há uns anos atrás, isso é um dado, mas também não vão ser sempre aquilo que o Sr. Trump personifica atualmente. Mas nesse sentido, estas ameaças à NATO de Trump são também provisórias? Não devem gerar assim tanta preocupação? Temos que gerir. Quem está na posição mais difícil é o Sr. Marco Rutte, que é um político experimentado, mas deixe-me voltar, por exemplo, à posição do governo português, que tem sido muito criticada. Eu acho que é uma posição serena e uma posição inteligente. Em política, em diplomacia, não é preciso estar sempre a dizer muita coisa ou toda a coisa a todo momento. É preciso gerir a palavra também. E neste caso, acho que o melhor que a Europa tem a fazer é, no fundo, dizer: Sr. Trump, a NATO é mais do que o senhor. Os Estados Unidos são mais do que o senhor. Nós temos aqui um interesse estratégico fundamental e, sobretudo, os países marítimos como nós, Portugal, temos um interesse fundamental na relação transatlântica. O Atlântico é a nossa profundidade estratégica, muito diferente da Espanha, aliás, e portanto temos que ter essa noção de que, enfim, os nossos filhos e os nossos netos vão continuar a querer viver neste país com segurança, e para isso precisam ter aliados, e para isso é preciso ter uma visão um bocadinho mais longo prazo. Não é fácil não responder a provocações, de vez em quando é preciso ser assertivo. Eu acho que fomos assertivos e claros em relação à Groenlândia, por exemplo. Acho que fomos assertivos e claros em relação a outras afirmações do Sr. Trump, mas nunca podemos, não devem ser os europeus a fechar a porta à NATO, a cortar a luz da NATO, e portanto não é fácil, obviamente, às vezes é mais fácil reagir no momento a algumas declarações que são feitas, mas vamos tentar falar sobretudo com outros interlocutores na América, falar com os democratas, falar com republicanos, em todo o espectro, falar com governadores de Estado, falar com a opinião pública americana. Há aqui um grande esforço de compensação da retórica do Presidente Trump que temos que continuar a fazer. Esta possibilidade de vir a penalizar certos aliados europeus, nomeadamente os países que não facilitaram tanto a utilização de infraestruturas militares agora com a guerra no Irão, esta possibilidade assumida já pelos Estados Unidos na imprensa norte-americana, é um risco real para fragilizar a defesa europeia, na sua perspectiva? Vamos ver o que é que pode os Estados Unidos fazer. Pode retirar bases de uns países e pô-las noutros, pode retirar militares de uns sítios e passá-los para outros, estão no seu liberdade de fazer isso, obviamente, mas as estruturas da NATO, e o professor Apuestos conhece isso certamente até melhor do que eu, a NATO é uma estrutura muito sofisticada, com fundações muito sólidas, existe desde 1949, gera orçamentos e meios militares muito importantes, e portanto eu tenho alguma dificuldade em admitir que de um momento para o outro o Sr. Trump vai desestabilizar completamente o edifício da NATO. Agora pode fazer algumas coisas do estilo que eu lhe disse, retirar aviões daqui e passá-los para ali. Vamos ver o que é que acontece. Manuel Pois Torres, antes de passarmos aqui para mais algumas perguntas sobre a atualidade europeia, uma última nota sobre esta possibilidade dos Estados Unidos moverem tropas nas bases europeias. É um risco que nos deve preocupar, ou aqui também bebe desta leitura do Sr. Embaixador, podemos respirar em parte de alívio?
Estou concordante com aquilo que disse o Senhor Embaixador. E uma das formas mais simples de se tentar forçar uma posição face àquilo que é a incoerência de alguns países aliados às tentativas dos Estados Unidos de os pressionarem a vincarem o seu apoio às operações americanas no Estreito de Hormuz e no Golfo, será provavelmente rever o orçamento dos Estados Unidos da América para a própria NATO. Existem comparticipações de todos os Estados para o orçamento aliado, que depois alimenta não apenas o corpo do staff internacional, mas que alimenta muito parte daquilo que são as operações administrativas, as operações do dia-a-dia de toda a aliança. E, portanto, pode haver aqui uma revisão e um bocadinho de engenharia financeira para se tentar quebrar a posição e danificar a posição de alguns aliados. Mas isso acabaria por ter consequências diretas, não para o país em questão, mas para a aliança como um todo. Mas essa é uma caixa de Pandora. E Trump entende que penaliza mais a aliança do que aqueles países em específico? Não, Donald Trump, neste momento, é para o lado que dorme melhor, desculpa a expressão. Se danifica a relação com a NATO ou prejudica a relação com determinados países, o objetivo de Donald Trump é simplesmente mostrar força. Força, pressão, controlo e autoridade. E isso não é suficiente, porque a Aliança Atlântica tem maus exemplos e tem maus resultados cada vez que esse tipo de coisas acontecem. E no Conselho do Atlântico Norte, portanto, o Conselho Máximo que gera as relações, as operações e os grandes portfólios de trabalhos estratégicos, de vez em quando os embaixadores e os próprios representantes dessas nações não concordam uns com os outros e estala o verniz. Acontece. Faz parte a discórdia ou a não concórdia, a falta de alinhamento posicional político faz parte do debate na Aliança Atlântica. E, portanto, quando a Aliança Atlântica toma uma posição, são posições por consenso. E são posições de grande força. Retirada de bases militares, de forças, de aeronaves, implica obrigatoriamente movimentação de fundos e custos enormes para a nação envolvida, na verdade para as duas. E o pior, eu digo-vos já, isto não é segredo de Estado, o pior que o Donald Trump poderia fazer era retirar forças do flanco leste como uma forma de castigar a Europa por via de uma posição que o Donald Trump gostaria que os europeus tivessem tomado e não tomaram. E quem são os países mais vulneráveis? Estónia, Letónia, Lituânia, Bulgária, Polónia. É isto que vai acontecer. Portanto, eu não acredito que nenhum destes Estados tenha uma posição antagónica àquela que é a posição desta administração de Donald Trump, e concordo com aquilo que o Sr. Embaixador acabou de dizer. Donald Trump não é a expressão máxima do povo americano, é um líder temporário. Sabemos que Donald Trump tem a ambição de se perpetuar por mais um mandato. Vamos ainda o que é que vai acontecer, mas se de facto isso acontecesse, era o fim da democracia liberal como nós a conhecemos e do republicanismo nos Estados Unidos da América. Mas voltando à NATO e finalizando, parece-me que antes de vermos modificações no teatro europeu, vamos assistir a engenharias financeiras no interior da Aliança. Passando então agora para um bloco de perguntas sobre a atualidade europeia e fazendo a transição precisamente do conflito do Irão para a União Europeia, pergunto-lhe rapidamente, Sr. Embaixador, há pouco dizia que a Europa teve uma posição serena sobre esta guerra. Como é que analisou a, pelo menos, aparente diferença de posições de António Costa e de Ursula von der Leyen no início do conflito sobre o direito internacional e a exigência do respeito dessas normas? Assim, eu acho que são... Enfim, não sei se houve uma divergência fundamental, pelo menos ao nível dos tweets houve alguma linguagem um bocadinho diferente. São pessoas diferentes, que vêm de famílias políticas diferentes, com posições ideológicas diferentes, mas eu vi que, para além desse pequeno episódio, e até, por exemplo, hoje e ontem, quando a seguir ao cessar-fogo, ou o anúncio de cessar-fogo, as posições estão muito alinhadas. Agora, sejamos claros, a Europa são 27 Estados-membros, são vários líderes, e cada um pensa pela sua cabeça, e é normal que assim seja, faz parte da nossa riqueza, a diversidade é a nossa riqueza, como sabemos. Mas obviamente que
quando temos esta relação com os Estados Unidos, é muito difícil manter posições completamente convergentes e posições totalmente alinhadas, porque, de facto, os Estados Unidos, queiramos ou não, são, de facto, o nosso principal aliado. E daí a minha noção de serenidade e de pensar no longo prazo, porque, de facto, esta situação não vai mudar. E se virmos tudo o que temos estado a dizer ao longo do programa hoje, e se pensarmos quem é que, no fundo, está a ganhar mais com tudo isto, e é óbvio que quem está a ganhar mais com tudo isto é o Sr. Putin, em termos de interesses até económicos, vida e preço do petróleo, mas sobretudo em termos de geoestratégia. A mim, eu continuo a dizer que a situação na Ucrânia para a União Europeia é mais relevante do ponto de vista, se quiser, existencial, do que a situação no Médio Oriente. E não devemos distrair-nos demasiado daquilo que é uma ameaça ao nosso território, no nosso território, que está a acontecer na Ucrânia. E um dos efeitos desta guerra no Golfo tem sido, a vários níveis, quer ao nível da narrativa, quer ao nível da atenção mediática, mas também ao nível da disponibilidade dos meios militares, por exemplo, da parte dos Estados Unidos, mas também em termos da atitude dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atacarem um país que não os atacou, embora possam ter boas razões que conhecemos e já falamos, não deixará de ser utilizado pelo Sr. Putin para dizer que, no fundo, no mundo de hoje é possível e é normal e é aceitável que se façam intervenções deste tipo e, portanto, desse ponto de vista, quem está a ganhar mais do que muitos outros é o Sr. Putin. Nós não podemos esquecer essa dimensão e, portanto, em relação à Ucrânia temos que manter o foco e temos que manter o compasso. Nesse sentido, vou dar aqui só rapidamente a possibilidade ao Manuel Peixes Torres para comentar. Isto é muito importante, o que acabamos de ouvir, porque esclarece bem que os Estados Unidos continuam a ter a tal famosa capacidade de força expedicionária, de fazer a guerra em qualquer parte do mundo, mas os europeus, por via das suas escolhas políticas, e bem, a meu ver, não tendo uma capacidade de fazer guerra em qualquer quadrante do mundo, não têm a tal elasticidade operacional que têm os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ter um grupo de assalto com porta-aviões no Indo-Pacífico, outra junto a San Diego, outra junto a Cuba, na Venezuela, e fazer a guerra com a intensidade com que assistimos no Médio Oriente. Já os europeus não têm a mesma capacidade, embora tenham 4 grupos de ataque com porta-aviões. Portanto, isto é muito importante, o foco dos europeus naquilo que é o nosso centro de gravidade a leste. Passando então para, até tendo em conta a questão ucraniana, leva-nos também a outro tema da atualidade europeia, que são precisamente as eleições na Hungria. Hoje soube-se que membros do governo húngaro terão enviado informações confidenciais sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia ao Kremlin. Embaixador Valde Almeida, as eleições do próximo fim de semana podem ser aqui um balão de oxigénio para as relações entre a União Europeia e a Hungria? Eu espero que sim, sinceramente, como cidadão europeu, espero que o Sr. Orbán perca, quer dizer, assume perfeitamente a minha posição de cidadão europeu, consciente de que as eleições da Hungria são talvez das mais importantes dos últimos anos e dos próximos anos, talvez com exceção da eleição presidencial francesa de 2027. Eu espero que neste fim de semana acabe o consulado do Sr. Orbán, porque eu acho que ele é neste momento um ativo tóxico da União Europeia, quer na frente externa, quer na frente interna, e digo isto com toda a democraticidade. Ele tem todo o direito a ser eleito e ser reeleito, e o povo húngaro tem todo o direito a escolher quem quiser. A minha análise é que neste momento ele é um fator muito negativo para a União Europeia, a diversos títulos, incluindo aquele que aludiu, ou seja, uma certa cumplicidade com o regime russo, que aliás é muito estranho, porque o Sr. Orbán foi sempre um político corajoso e um político que sempre se bateu pela independência absoluta e total da Hungria em relação também ao Bloco de Leste e, portanto, é triste que ele tenha chegado a este tipo de situação. Agora, eu espero que o povo ucraniano faça uma outra escolha. Se fizer essa outra escolha, isso vai ter uma alteração importante do ponto de vista da nossa capacidade de atuar no dossiê ucraniano, mas não só, na nossa própria relação com os Estados Unidos, e acho, aliás,
diria triste, para não dizer mais, a atuação dos Estados Unidos nestas eleições e do vice-presidente em particular, mas enfim, é o que temos neste momento em Washington e temos que viver com isso. Temos é que continuar o combate político, democrático, sobre as melhores opções para a Europa e neste caso, e voltando e fechando com o que estava a ser dito antes, eu acho que esta dupla crise ucraniana e do Golfo, os problemas com a relação com os Estados Unidos, a ameaça do Sr. Putin, a presença sempre constante da China do ponto de vista económico e não só pode levar a uma conclusão. A Europa tem que apostar naquilo que eu considero ser a nova fronteira da integração europeia, que é a defesa e a segurança. Depois destas eleições, neste fim de semana, teme alguma tensão social dentro da Hungria, nas ruas, ou até alguma alegada deturpação de votos? Eu acho que quando chegamos a uma situação como aquela que temos na Hungria, onde alguém está no poder há muito tempo, e à volta desse poder se criou uma série de cumplicidades e de compadrios, é muito difícil mudar overnight, ou seja, de um dia para o outro, esperar que a situação se resolva tranquilamente. Não vai haver resistência, vai haver focos de instabilidade. Nós temos também uma situação na Polónia que não é muito fácil também, quando temos uma maioria que apoia o primeiro-ministro e uma maioria que apoiou o presidente, com duas linhas políticas muito diferentes, mas enfim, as democracias têm que saber viver com este tipo de situações, mas respondendo diretamente à sua pergunta, se houver uma vitória da oposição, vai haver alguma intranquilidade na Hungria, mas por outro lado, estou convencido que todos os outros governos europeus vão apoiar o mais possível o Sr. Magyar se ele ganhar as eleições. Manuel Peixes Torres, só a vitória da oposição na Hungria é que pode ajudar a Ucrânia a entrar na União Europeia? Eu não disse isso. Eu sei. É uma provocação para terminarmos o episódio. É uma bela pergunta. Olha, não sei, para começar, há uma dificuldade grande da oposição ganhar as eleições. Espero que ganhem, assumo também publicamente. No entanto, Viktor Orbán conseguiu criar um problema de gerrymandering na própria Constituição húngara. Portanto, os círculos uninominais rurais dão mais votos e mais deputados do que aqueles... e a própria alteração das fronteiras também nos círculos eleitorais. Precisamente, do que aqueles nas grandes zonas metropolitanas. E isto, obviamente, que oferece, por via daquilo que são as regras estudadas da ciência política, oferece um eleitorado que vota mais no populismo de Orbán do que propriamente de outro tipo de candidatos. Agora, é natural que os húngaros, é um povo que reconhece bem aquilo que está a acontecer, não vivem de olhos tapados. E as flutuações e a estática das políticas de Orbán, mais tarde ou mais cedo, acabariam por cansar não apenas a própria economia e degradar a própria economia de Estado húngara, mas a necessidade de alternância é absolutamente fundamental para a manutenção de um Estado, de uma República Democrática. Claro que sem o impedimento de Orbán ganhando a sua oposição, isso abriria ou levantaria uma oposição que neste momento é material e substancial. Mas isso não quer dizer que a Eslováquia também perca força, perca influência, ou que a Europa aceite de forma líquida as reformas que a própria Ucrânia tem feito nos últimos anos, porque continuam a não ser suficientes. A problemática está do lado dos países europeus, especialmente até da própria Comissão, em tentar compreender neste grande cálculo o que é que interessa mais do ponto de vista estratégico aos Estados europeus e à União Europeia. Se fazer fronteira direta com a Rússia, com territórios que não têm uma definição fronteiriça aceite pelas duas partes e definida pelas duas partes, comprando essa guerra a médio e longo prazo, ou simplesmente continuar a apoiar, por via dos múltiplos subsídios europeus, um Estado como a Ucrânia, vendendo sempre a ilusão, esperemos que não seja ilusão, mas vendendo sempre a promessa que mais tarde ou mais cedo poderão integrar o grande espaço económico europeu. E depois, no meio disto tudo, temos problemas gravíssimos como o francês, como a política agrícola comum, que sofreria
danos reais em prol daquilo que é a sua centralidade em torno da Alemanha ou do eixo Paris-Berlim, com a entrada de Kiev nesta equação, e com os grandes produtos alimentares e agrícolas e de pecuária que a Ucrânia tem para oferecer. Portanto, isto acabaria por ter aqui consequências diretas, não apenas sob a forma da engenharia e da arquitetura de segurança e defesa da União Europeia, mas inclusivamente teria consequências sobre as políticas escolhidas pelos atores políticos que neste momento estão em exercício das suas funções. E Macron e todos os outros estadistas conseguem fazer esse cálculo e sabem que preferem a manutenção e a perpetuação da sua sobrevivência política do que fazer aquilo que está correto e aceitar a entrada da Ucrânia na União Europeia e todo o seu poderio económico e neste momento militar, que não pode ser esquecido, mas provavelmente não o farão porque isso terá custos diretos para as suas famílias políticas. Fica por aqui mais um episódio do Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença. Hoje contámos com o embaixador João Valde Almeida, com longa carreira diplomática na União Europeia. Foi uma análise complementada, como habitual, pelo nosso comentador residente Manuel Poeixo Torres. Contámos com o apoio da Beatriz Martel Garcia e do João Campelo no som, no vídeo com a Rita Gonçalves e com o Gonçalo Costa. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e o Escala Global volta para a semana. Até lá.